Pampa Saúde, com Dr. Enio Aguzoli. Dando continuidade ao nosso programa Pampa Saúde, nós temos aqui a doutora Anísia Rogovski, é uma especialista em psicopedagogia que realizou o curso na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, com larga experiência em treinamentos empresariais em São Paulo, formação em programação neurolinguística da Unicinos, da Universidade de Sinos, Life Professional Coaching, hipnose condicionativa no Instituto Brasileiro de Hipnologia, formação no Psych Center International nos Estados Unidos. É professora convidada pela Unicinos e PUC em cursos de extensão e ministra cursos e palestras. Hoje nós vamos falar um assunto muito importante, doutora Anísia Rogovski, que é sobre terapia superbreve. Eu gostaria, em primeiro lugar, de perguntar o que é a terapia superbreve e quais as técnicas usadas, doutora? A terapia superbreve é um conjunto de técnicas e ferramentas que eu utilizo em consultório para conseguir resultados positivos para aquelas dificuldades ou conflitos ou os problemas que os nossos clientes trazem para solucionar. A proposta é realmente uma terapia em poucas sessões e a pessoa consegue resultados em pouquíssimo tempo. Sem dúvida. Eu vejo isso com uma praticidade e do ponto de vista também financeiro muito bom para o paciente, porque não fica assim se arrastando um tratamento por anos e anos. Exato. Né? Então eu acho que essa terapia superbreve ela tem o seu espaço muito importante na nossa sociedade e na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Né? Claro, sem dúvida. Mas, doutora, quais são as técnicas que a senhora usa? A técnica principal se chama Psyche, que é uma técnica já usada mundialmente há quase 30 anos. Pois não. Mas aqui no Brasil ainda é nova e em Porto Alegre mais ainda. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho mais, porque para mim é novidade, doutora. Psyche, né, de que forma ela ajuda as pessoas. A senhora podia vamos fazer assim uma espécie de, como é que eu vou dizer, exemplo aqui, né? Claro. No nosso programa aqui. Como é que a senhora abordaria? Eu sou paciente. Tá, então vamos começar o que é Psyche, né? Para que as pessoas possam entender. É uma técnica muito simples e poderosa. Ela identifica uma crença limitante na nossa programação mental e faz a substituição dessa limitação por uma crença possibilitadora. Essas crenças limitantes, e quando eu falo crenças, nada tem a ver com religiosidade, é com a nossa programação mental. Nós fomos ensinados desde criança, e isso é uma coisa que vem passando de geração em geração, a ter determinados valores, ter determinados princípios. Ouvimos muitas coisas a nosso respeito enquanto crianças. E depende do que os pais passam, nós vamos ter determinados comportamentos na fase adulta. Sem dúvida. A nossa infância, ela vai sempre estar associada na vida adulta, né? Seja com emoções boas ou ruins. Claro que as coisas boas a gente não quer que mexa, né? Deixa. Mas as emoções ruins, experiências ruins que ouvimos ou presenciamos durante a infância e que nos influenciam hoje na idade adulta, isso a gente pode modificar com Psyche. Uma modificação no nosso software mental. A gente pode trabalhar uma emoção ruim que nós tivemos em alguma experiência da infância para que libere o nosso potencial na idade adulta. Então vamos colocar assim, doutora, eu sou seu paciente agora, nesse instante. Certo. Muito bem. Eu gostaria de surfar. Eu sou nadador até do Grêmio Náutico União, eu faço parte da equipe. Sim. Mas digamos assim, eu tenho medo de onda, doutora. Por quê? Porque a mamãe, lá no início, quando era piazinho, olha, meu filho, tu não vai entrar além do joelho, dentro da água, não quero que tu entre. Ficou aquela imagem e ficou aquela imposição. E hoje eu quero surfar, doutora. Eu quero surfar, eu vejo lá meus amigos surfando, mesmo com a minha idade, eu vejo eles surfando e tal. Claro. Então me dá uma vontade. Mas tem um pavor de onda grande. Como é que a senhora abordaria para mim? Como é que a senhora me trataria, doutora? Rádio Pampa. Num caso específico, eu já nem vou fazer a ficha de atendimento, né? Já pulamos essa parte, né? Já pulamos. Então já sabe, o meu cliente já sabe exatamente o que ele quer tratar. Eu já dei meu diagnóstico. Já passou tudo pronto. Está muito fácil. Está muito fácil. Então, como é que você gostaria de se sentir
entrando na água com uma prancha para surfar. Exatamente. Como é que você gostaria? Eu gostaria, doutora, de sentir uma felicidade, algo que eu nunca tive oportunidade de fazer, pelo medo, pelo receio, que aquela onda me vire e me coloque para baixo. Experiências negativas que nesses anos todos eu tive, doutora, tive que engolir água, tomei caldos. Então eu queria tirar esse medo e gostaria de surfar também como os outros em ondas grandes. Então, digamos assim, a melhor afirmação, só me diz se está bom para o senhor, tem que bater com a sua emoção. Eu estou pronto, disposto e capaz de surfar. Bom, doutora, digamos, condicionamento físico eu teria. Ok. Né? A prancha a gente pode alugar sem problema, o material não é problema. Tá. Mas o medo fica, doutora. Tá, então... O medo de entrar lá e aquelas ondonas de 2 metros, 3 metros de altura, assusta qualquer um. Ok. Então, o Psyche, ele trabalha com afirmações. A gente vai criar uma afirmação que traduz melhor o que a pessoa quer. Quanto mais essa afirmação mexer com a sua emoção, mais fácil fica. Então, nós criamos uma afirmação junto com a pessoa. Aqui nós estamos fazendo uma demonstração, né? Estamos pulando algumas etapas. Tá. Então, nós vamos chegar numa afirmação que o cliente vai dizer assim, não, é isso aí que realmente eu quero sentir. Com essa afirmação, através de um teste muscular da cinesiologia, nós estabelecemos uma comunicação com o subconsciente. Opa! Isso é interessante. Então, eu vou, depois de estabelecer essa comunicação, nós vamos saber o que o seu subconsciente diz que é verdade ou não. Olha só. Então, eu vou testar essa afirmação que nós chegamos. Sim. Vamos supor que fosse essa. Eu estou pronto, disposto e capaz de entrar no mar e surfar. Sim, porém, medo. Sim. Receio. Ok, isso. Pavor. Com segurança. Sim. Vamos colocar sempre no foco positivo. Sim. Né? Tá. Eu me sinto seguro, capaz, confortável, enfim, as emoções que o cliente quer. Nós vamos fazer o teste muscular para ver se aquilo é uma verdade para o seu subconsciente. Uhum. Provavelmente, com certeza, pelo que o senhor já está me dizendo, ele vai dizer que não é uma verdade. O seu subconsciente sabe que isso não é uma verdade para o seu. Uma mentirinha que eu lhe disse. Na sua programação não existe isso. Não existe. Então, a partir desse momento, nós pedimos permissão para o seu subconsciente para que ele nos permita trabalhar isso através de um equilíbrio do Psyche. São vários equilíbrios que essa técnica proporciona. Quem escolhe o equilíbrio melhor não sou eu nem o cliente, é o subconsciente dele. Através do teste muscular eu vou oferecendo o melhor equilíbrio para essa pessoa atingir essa meta, tal equilíbrio. E através do teste muscular ele vai me dizer sim ou não. Até nós encontrarmos o equilíbrio certo para fazer a mudança da programação. Aí nós realizamos o equilíbrio, dependendo do equilíbrio pode durar até 1 hora, 1h30. E a partir dali terminou. Então, nós vamos testar novamente. O cliente fala a afirmação dele, com convicção, não é uma pergunta. Fazemos o teste muscular e comprovamos que aí a resposta dele é sim. O subconsciente aceitou a mudança daquela crença. Mas, doutora, isso é poderoso. Eu vou lhe fazer uma perguntinha. Sim. Não existe uma briga, um confronto entre o subconsciente e o consciente? Com certeza. Sim, porque, veja bem, estou com medo. Sim. A senhora falou se eu tenho condições físicas. Tenho. Eu quero surfar? Claro. Eu quero, doutora. Mas, doutora, eu me pelo de medo. As ondas estão lá e eu fico tremendo, tipo vara verde ali, aquelas ondonas, entendeu? Como é que eu vou fazer isso? Como é que a senhora vai mexer no meu subconsciente e dizer para ele, a senhora vai intervir no meu subconsciente e vai fazer ele facilitador dessa situação? Exatamente. Mas como é que a senhora consegue? É um milagre, doutor? Não é eu que consigo, é o Psyche que consegue. É o Psyche? Mas que coisa fantástica. É fantástico. As pessoas que me procuram para tratar medo de andar de avião. Isto. Fazem o equilíbrio. Muito importante. Fazem o equilíbrio, vão viajar,
E não precisam tomar diazepam. Sim. E eu tenho que prescrever diazepam, doutora. E bromazepam, e todo o Zan possível. Doutor, me dá aquele remedinho porque eu vou viajar de avião. Já me dá o dobro da dose. Puxa vida. Quer dizer que pode ser resolvido isso sem medicação? Pode ser resolvido. Puxa vida. É fantástico. Que fantástico, hein? Que mais? Quais são as outras fobias que a senhora encontra no seu dia a dia, doutora? Medo de falar em público. Bom, isso aí... Esse é o medo número 1 dos brasileiros, né? Medo de andar, de entrar num elevador. Também, as claustrofobias, Exato, né? Isso. Fobias de modo geral, né? Mas o Psyche, ele é muito abrangente para melhorar os relacionamentos. Aquelas pessoas que estão sempre atraindo, digamos assim, o mesmo tipo de pessoa, os mesmos problemas. Às vezes é uma programação que está lá na infância. Então o Psyche também pode ajudar as pessoas a se relacionarem melhor, a ter um relacionamento mais sadio, trabalhar com crenças limitantes em todos os sentidos, para se sentir mais capazes de fazer um projeto, trocar de um emprego, se sentir mais calmos durante uma entrevista de emprego, né? Tem pessoas que travam. Sem dúvida. Para tratar também as pessoas que são muito perfeccionistas, porque o perfeccionista, geralmente, ele tem medo de errar, então ele fica engessado, amarrado, não se lança em novos desafios ou novos projetos justamente por isso. Então o Psyche também pode ajudar. E ele pode ajudar, doutora, o Psyche, ele pode ajudar nas doenças? A proposta do Psyche não é tratamento médico, mas pode ajudar muito paralelo ao tratamento. Perfeito. Porque a gente sabe, o senhor melhor do que eu, a parte emocional influencia muito, né, nas doenças físicas. Muitíssimo. A pessoa, por exemplo, que tem que passa por um choque, uma perda inesperada, uma dor muito grande, e ela demora muito para procurar ajuda, aquilo pode desencadear doenças. Existem diversos estudos que comprovam isso, até o câncer, né? A doença psicossomática e o câncer, querida. Exato. Então o Psyche ajuda nesse sentido a fazer a pessoa mudar o seu estado emocional. Consequentemente, ajuda no tratamento. Todas as doenças, de um modo geral, elas têm influência psicológica. São as doenças psicossomáticas. Então, a senhora falou muito bem aqui, até o câncer. Exato. Até o câncer ele tem... Nós vemos imunossupressivos, pessoas que são imunodeprimidas, e câncer chegando. Então, assim, problemas de relacionamento humano, relacionamento e familiar, né? Relacionamento amoroso, a senhora falou isso. Sim. Eu vejo isso todo dia no consultório. Se aquelas 6 paredes falassem, doutora, dava para fazer alguns livros, mais do que a Assembleia lá em Brasília. Dá para fazer um dicionário bem grande. Porque sempre vem à tona o problema familiar, o problema o problema de trabalho também, mas eu diria assim, o maior problema é o problema familiar. A não, digamos assim, a harmonia entre o casal e muitas vezes entre os filhos, né? E que leva, assim, eu diria até a degradação da própria família, né? É verdade. Né? Então, não existe respeito mais, não existe o amor mais, né, na família, né? E separações todo dia, né? Isso eu acho que a senhora também, né? Com todo certeza, dia está lidando com esse tipo de situações, né? E isso teria o seu tratamento com psique, teria, nesse caso, familiar também, tem bastante resultados positivos, sim. Rádio Pampa. Na questão de relacionamento, doutora Enio, não é que o Psyche vai reconstruir coisas que já foram destruídas durante a vida do casal, mas ele vai facilitar para que dissolva os conflitos. Sim. Então, vamos supor, às vezes o casal já está num processo de divórcio. Isto. Né? Estão naquela fase brigando pela partilha dos bens, a guarda dos filhos. Isso. Então, vamos fazer um equilíbrio de relacionamento nesse casal. O que vai acontecer? Não é que eles vão desistir do divórcio, mas vai diminuir o conflito. Entram em acordo mais facilmente, se acertam com menos sofrimento, agressividade. Então,
dissolve os conflitos. Esse é o objetivo. A senhora para as arestas. Isso. E começa a lapidar o diamante. Exatamente. Não. Um começa a ficar mais tolerante ao outro, começa a olhar, ter um olhar diferente para aquela situação, porque a realidade em si a gente não pode mudar. O que a gente pode mudar é a forma como a gente percebe aquela realidade. Perfeito. E no momento que a gente muda a forma como a gente percebe, parece que a situação mudou. Agora, eu achei fantástico a senhora mexe no subconsciente, porque ele é poderoso, doutora. Ele é poderoso, ele sempre, ele quer parece assim um escorpiãozinho. Ele quer dar uma mordidinha sempre, ele está sempre preparado para dar um pique, né? É, não é? É verdade. Né? E a senhora diz, não, mas parei um pouquinho, para aí, mas que sou eu, que é isso? Eu vou enfrentar esse diabo dessa onda aí, não tem problema. Não, chega ali, ele para, ele olha, será que eu vou mesmo, hein? Será que não vou e tal? Não, mas a doutora trabalhou com o meu subconsciente. Não, parei. É assim que acontece? Quer dizer que no momento que a pessoa ele tem os medos, tem as fobias, a senhora trata com psique. Sim. Né? Ele vai perder essas fobias e vai enfrentar essa onda e vai surfar tranquilamente. Vai surfar tranquilamente. Que fantástico. É uma técnica extremamente segura. Sim. Porque antes de fazer qualquer equilíbrio para atingir aquela meta, nós sempre pedimos permissão ao subconsciente daquela pessoa. É seguro e apropriado fazer aquele equilíbrio. Mas como é que a senhora faz essa abordagem, doutora? Através do teste muscular. O teste muscular. Através do teste muscular. Interessante. Se for seguro para aquela pessoa, para aquele sistema, a gente faz. É um equipamento, doutora? Não. É um teste muscular da cinesiologia. Através da resposta desse músculo. Sim, mas a senhora usa o equipamento? Não, é com a mão mesmo. É com a mão mesmo? É com a mão mesmo. Interessante. Tem que ter o feeling, tem que ter uma sensibilidade grande, então, né, doutora? Não requer tanta sensibilidade, não. A própria pessoa percebe. A própria pessoa percebe? Sim. É fundamental que ela perceba. Ela se contrai, A resposta do músculo, quando o subconsciente entende que aquilo é uma verdade, é uma resposta mais rápida, mais forte. Quando o subconsciente entende que aquilo não é uma verdade, é uma mentirinha, a resposta dele é fraca. Então, a gente faz 3 perguntas para que a gente estabeleça uma comunicação, para que a gente tenha certeza que aquele é um sim e aquele é um não. E a partir dali a gente inicia o trabalho. Pois é, mas eu achei que a senhora usasse um equipamento de cinesiologia que se usa, por exemplo, assim, são dispositivos que a gente vê força, que a gente vê a tensão muscular, porque existe todo tipo de equipamento para isso, né? Sim, não, mas Psyche não utiliza equipamento. Não usa um teste muscular simples. Existe alguma contraindicação, doutora? A contraindicação é somente se a pessoa está num surto psicótico. Aí se espera passar. Não tem contraindicação para pessoas de idade, mulheres grávidas, gestantes podem fazer tranquilamente. E a senhora, o que a senhora pode me dizer a respeito, então, do tratamento convencional que hoje nós usamos e que os clínicos usam? O medicamento mais usado no planeta hoje são os benzodiazepínicos, doutora. E o que a senhora acha da concomitância? Por exemplo, hoje nós temos inibidores da serotonina, dos não degradadores da serotonina. Então nós temos aí toda uma gama, né, de medicações para isso. E o que a senhora me diz concomitante usando essa medicação, né? Que ela diminui a degradação da serotonina e do ácido glutâmico e com a sua psico-quê? Concomitante, usado medicamento e mais... A senhora acha que isso traria benefício à terapia, ou a senhora pode excluir a terapia e deixar só... Não se exclui tratamento, né? Não. Ela continua é um auxiliar. Ela vai naturalmente melhorando e cabe ao médico retirar a medicação, suprimir, diminuir. Rádio Pampa. Eu faço essa pergunta pelo seguinte, porque, na verdade, as pessoas ficam adictas, elas ficam com dependência, criam dependência. Os benzodiazepínicos, lamentavelmente, né, quando são usados assim de uma forma... o paciente fala, doutor, faz favor, antes de sair, doutor, não esqueça do meu benzodiazepínico aí, do meu bromazepam, diazepam, clonazepam, o AN. Doutor, não me esqueça do meu AN aí que eu não posso viver sem.
Aí eu pergunto o seguinte, né? Nós conseguiríamos com a terapia superbreve eliminar isso, doutora? Porque é uma dificuldade desmamar esses pacientes que a senhora não pode imaginar. A gente faz de tudo. A gente manda, a gente pede até ajuda dos psiquiatras, dos psicólogos, e a gente não consegue desmamar. Eles voltam, eles vão e voltam. Se eu não fornecer, doutora, ela vai no outro certo, que vai fornecer. Então, assim, como é que nós poderíamos trabalhar com essas pessoas? A senhora poderia me dizer assim, se haveria algum sucesso com a sua psique, a senhora tem experiência? Primeiro nós vamos analisar que dependência é que ela tem desse remédio. Sim. Né? Se é uma dependência física, sim, até pode ajudar, mas pode demorar um pouco mais. Agora, se for uma dependência emocional, é muito mais fácil. Perfeito. É muito mais fácil, porque às vezes, ontem mesmo eu atendi uma pessoa que ela faz um quadro de depressão, mas mais no inverno, e relacionado mais aos dias frios, os dias nublados, melancólicos. Claro. E ela sabe, ela identificou que existe uma relação desse estado e dessa a relação do inverno, né, com a infância dela. Faz associação, porque ela lembra daquela cidade onde ela teve uma série de conflitos, problemas, uma infância muito difícil, muitos conflitos com o pai e com a mãe. Então basta o dia estar nublado, começar aquela época mais fria, ela faz aquela associação. Então nós já estamos fazendo os equilíbrios com o Psyche para fazer essa separação, para que num dia nublado ela possa ter uma nova percepção, né? Se sentir mais alegre, mais disposta, porque não tem sentido a gente continuar vendo uma situação hoje com os olhos daquela criança, e que é o que geralmente a gente faz. Nós não nos damos conta que hoje o adulto está livre até mesmo daquelas pessoas que nos causaram problemas. Às vezes não estão nem mais presentes, já se foram, e nós ainda continuamos a agir como se eles estivessem comandando a nossa vida. Perfeito, perfeito. Doutora, eu acho muito importante também o seu tratamento e a terapia super breve, no caso da Psyche. Não sei se a senhora chama de Psyche ou Psique. É Psyche. Psyche, né? Psyche. No Psyche, as pessoas que têm medo da morte. Também. Isso aí é muito importante, né? As pessoas desvincular esse medo que vem de filmes, vem de pensamentos negativos, vem de pessoas que perderam, que viram óbitos, etc., né? E que tem medo da morte. É verdade. Né? A senhora consegue também com o Psyche? Sim, Psyche tem um equilíbrio específico para trabalhar isso, os traumas do nascimento e o medo da morte. Olha, interessante. Estou fascinado, doutora, pelo Psyche. Eu também, quando eu descobri essa técnica, eu me apaixonei. Eu não sabia que a senhora podia mexer com o meu subconsciente. Eu achei que ele fosse intocável e que o consciente era muito mais forte para ele bater com o inconsciente, sabe? Eu achei que não daria para mexer muito. E a senhora agora desmistificou. É verdade. Diz que pode, né? Felizmente, né? Nós temos novas ferramentas, novas técnicas surgindo para isso, né? E se a gente observar, a energia que rege o universo é a energia da abundância. Sim. Né? Basta observar a natureza. Perfeito. Variedade de plantas, de alimentos, de animais, de estrelas, de planetas. Né? Então, quando a gente começa a vibrar numa outra frequência, a gente também sintoniza com essa abundância do universo. O Psyche pode ser usado até para fazer um equilíbrio de relacionamento com a prosperidade. Perfeito. As pessoas que têm uma dificuldade, acham que ganhar dinheiro é muito difícil. Tem aquela crença de que dinheiro é sujo, ouviu durante a infância, né? Dinheiro é sujo, rico não vai para o céu. A religião influencia muito, né? A questão da culpa também. Muito, né? Muito culpabilidade, culpa. Né? Às vezes a pessoa fala alguma coisa assim, aconteceu aquilo ali, não é minha culpa. Né? A gente nem citou, nem mencionou nada, não está procurando culpados, mas a pessoa, não é minha culpa. Claro. Então o Psyche ajuda muito também nessa questão. Que maravilha. Nós estamos com a doutora Anísia Rogovski. Ela é psicopedagoga e ela é graduada pela Pontifícia Universidade Católica, né? Especialidade em psicopedagogia. Nós tivemos aqui uma brilhante exposição do Psyche, que é uma forma que eu também estou descortinando, estou maravilhado com
a exposição da doutora. E eu gostaria de deixar o site para os senhores, nossos rádio ouvintes, nossos queridos ouvintes da Pampa. O site é Terapia Superbreve, tudo junto, terapiasuperbreve.com. Aí os senhores têm o telefone, tem tudo sobre a doutora Anísia, qual é o trabalho dela, e sobre o Psyche que nós discorremos hoje. Doutora Anísia, eu gostaria que a senhora fizesse as considerações finais e, por favor, a senhora pode, né, discorrer também, e não agora, a senhora é convidada sempre ao programa. Muito obrigada. Né? Mas as suas considerações a respeito do Psyche que a senhora trabalha. Considerações finais. Eu gostaria de deixar a mensagem final para que as pessoas não se limitassem. Não existe essa limitação, isso é simplesmente uma crença que fizeram a gente acreditar que isso é uma verdade. Nós somos muito mais capazes do que nós podemos imaginar. Rádio Pampa. Doutora Anísia, meus parabéns. Nosso muito obrigado à Rádio Pampa e o programa Pampa Saúde lhe agradece a generosidade, a bondade da senhora estar aqui conosco e a porta da Rádio Pampa está sempre aberta. O prazer foi todo meu, muito obrigada. Obrigado. Pampa Saúde, com Dr. Enio Aguzoli.